Olá, turma. Turma, hoje correção de uma revisão sobre arranjo. Vamos revisar permutação, vamos revisar princípio fundamental da contagem. Então, aula bem legal, levando como base o livro didático. Então, na questão 12, questão do livro didático, diz assim: em uma festa há 32 rapazes e 40 moças. 80% do número de moças e 3/8 do número de rapazes sabem dançar. Quantos pares podem ser formados por um rapaz e uma moça de modo que ninguém saiba dançar? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão 12, nós vamos separar quem sabe de quem não sabe dançar. Então, vamos começar pelos rapazes. Nos rapazes, quem é que sabe dançar? Ele disse que 3/8 do número de rapazes sabe dançar. Então, vamos botar aqui, ó, sabe dançar. Então, 3/8. 3/8. 3/8 de quanto? 3/8 de 32. Então, 3/8, 3 sobre 8 vezes 32. É muito simples saber a fração de algo, né? Como nós já vimos em outras atividades. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. 3 vezes 32 dá 96. Dividido para 8. 96 dividido para 8. Dá exatamente 12. Então, os rapazes que sabem dançar são 12. Logicamente, os que não sabem dançar eram 32 rapazes. Tirei 12 que sabem. Sobrará 20 que não sabem dançar. Beleza? Agora vamos trabalhar com as moças. No caso das moças, ele disse que 80% sabem dançar. 80%, 80, vou botar aqui, sabe dançar. 80%, 80 sobre 100. 80% de quantas moças? 80% de 40 moças. Então, 80% eu vou eliminar um zero em cima, zero embaixo. Opa, tem outro zero em cima, elimino também um de baixo. Parte de baixo morreu, divisão por 1 não dá nada. 8 vezes 4, 32. Então, 32 moças sabem dançar. E as que não sabem dançar? Eram 40 moças. Tirei as 32 que sabem. Vai sobrar exatamente 8 moças que não sabem. Agora, nós podemos responder os itens. No item A. No item A, ele quer que ninguém saiba dançar. Quantos pares podem ser formados por um rapaz e uma moça, de modo que ninguém saiba dançar? Então, quem é que não sabe dançar? Homens, 20. Multiplicando, né? Combinando com quem? Com as moças que não sabem, 8. 20 vezes 8 dá 160. Então dá para formar 160 pares com os que não sabem dançar. Eu estaria no meio desses aí, viu? Na letra B, apenas uma pessoa saiba dançar. Apenas uma pessoa do par saiba dançar. Então vai ser um que sabe com o que não sabe. Então no primeiro momento, vamos começar. Vamos dizer que o homem sabe e mulher não sabe. Não sabe. Se o homem souber e mulher não souber, homens que sabem, 12. Com mulher que não sabe, 8. 12 vezes 8 dá 96. Agora eu vou combinar um homem que não sabe com mulher que sabe, né? Homem que não sabe, 20. Com mulher que sabe dançar, 32. 20 vezes 32 dá 640. Agora nós vamos juntar essas duas partes aqui, né? Ele quer pelo menos que um não saiba.
Então aqui eu vou juntar 96 com 640, que vai dar 736. A correção da questão 35 do livro didático diz assim: determine um número de anagramas formados a partir de... Pessoal, anagrama é a mesma coisa de permutação, né? Então, quando eu quero aqui, ó, eu quero o anagrama da palavra lua. Lua, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a quantidade de letras. Vocês podem ver que todas essas palavras aqui, elas não têm letras repetidas na palavra. Então, isso aqui facilita demais. Então, lua, a gente vai olhar logo a quantidade de letras. Lua tem 3 letras. Se tem 3 letras, os anagramas da palavra lua é a mesma coisa da permutação de 3, que é a mesma fatorial de 3, ou seja, é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, logicamente. Então, na letra A, lua tem quantos anagramas? Lua tem 6 anagramas. Na letra B, ele quer os anagramas da palavra gato. Gato tem 4 letras. 1, 2, 3, 4 letras. Então, é a mesma permutação de 4, ou a fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24 anagramas na letra B. Letra B, gato tem 24 anagramas. O gato aqui de casa até miou. Na letra C, escola. Escola tem 6 letras, então é a mesma permutação de 6. Permutação de 6. Permutação de 6 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 720. Gato, para, já passou o teu momento de miar. A próxima é a palavra república. República tem 9 letras. Se tem 9 letras, é a mesma permutação de 9, que é a mesma fatorial de 9, né? Aí é um pouco maior, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 362.880 anagramas. Aí sim, né? Aí nós temos muito anagrama. Continuando, na letra E, festa. Quantos anagramas tem a palavra festa? Festa tem 5 letras, então é a permutação de 5. Permutação de 5, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 120 anagramas. 120. E para finalizar, a palavra Pernambuco. Quantos anagramas tem a palavra Pernambuco? Pernambuco tem 10 letras, ou seja, é a permutação de 10. Essa aqui dá um pouco grande, viu, pessoal? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 3.628.800 anagramas. Na questão 36, pessoal, ele diz assim, ó, um dado foi lançado 4 vezes sucessivamente, as faces obtidas foram 2, 3, 5, 6, não necessariamente nessa ordem, está cortado ali o finalzinho da palavra. De quantas formas distintas podem ter ocorrido a sequência de resultados? O que importa para a gente é isso aqui, ó. Os resultados dos dados, ou melhor, do dado, né? Foi um dado só que foi lançado, foi 2, 3, 5 e 6. Então, de quantas ordens diferentes podem ter ocorrido esses resultados? Logicamente, ele está falando de um problema de permutação. Por quê? Porque teve 4 lançamentos, para cada lançamento eu tenho um resultado, então todas as posições estariam ocupadas. Então,
o que importa para a gente é a quantidade de números que deu. 1, 2, 3 e 4. Né? Então, vamos fazer uma permutação de 4. No primeiro momento, pode ter dado quantos valores? Pode ter dado 4 valores. Pode ter sido quem? Pode ter sido o 2, o 3, o 5 ou o 6. Um deles ocorreu. Pode ocorrer mais quantos valores? Mais 3. Mais um deles ocorreu, ficou sobrando quantos valores? 2. Mais um ocorreu, ficou sobrando quantos valores? 1. Aí eu vou e vou multiplicar tudo isso, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, pode ter 24 maneiras diferentes de ocorrer esses resultados. Então, a questão 38 diz assim: uma vez por ano, Dona Fátima, que mora no Recife, visita parentes em Caruaru. Né? Ela vai visitar esses parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. Ou seja, ela vai visitar parente em 5 cidades. Aí diz o seguinte na letra A: de quantas formas distintas ela pode escolher a sequência de cidade a visitar. Ou seja, depois que ela visitar uma cidade, ela não vai lá novamente, pessoal. Naquele ano, né? Então vamos lá. Na primeira cidade, para a primeira cidade que ela vai, ela tem quantas opções para a primeira cidade? Para a primeira cidade ela tem 5 opções, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então na primeira cidade, 5 opções. Para a segunda cidade, ela tem quantas opções? Já visitou uma, né? Sobraram 4. Na terceira cidade, sobraram 3, posteriormente 2. E para o final ficou a última cidade que ela visitou. Então a gente pega e multiplica tudo isso. Ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 cidades, ou melhor, 120 maneiras dela fazer essas visitas às cidades. Isso aí na letra A, viu? Letra A, 120. Aí vamos à letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: de quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina. Ou seja, ela já sabe aonde ela vai encerrar as visitas. Ela vai encerrar a visita em Petrolina. Então, para iniciar, ela não vai iniciar as visitas, vai sobrar quantas cidades para a primeira visita? 4, né? Para a segunda visita, 3. Para a terceira visita, 2. Para a quarta visita, 1. E para a última visita, uma que já estava definido lá no início, que era Petrolina. Multiplicamos tudo, ó. Combinação, né, pessoal? Passaram a ser 24. Então, turma, na questão 51 diz assim, ó: uma empresa distribuiu a seus funcionários um questionário construído de 2 partes. Na primeira, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho. Ele pode escolher entre matutino, vespertino ou noturno. Na segunda, o funcionário deve escolher a ordem de preferência 2 dos 7 dias da semana para folgar. De quantas maneiras distintas o funcionário poderá preencher o questionário. Então, o primeiro momento ele vai escolher o turno de trabalho dele. Vamos lá para o turno de trabalho. Ele tem quantas opções de turno? 3. Então, a primeira escolha dele de turno, ele tem 3 opções. Ah, não deu certo, esse turno está todo preenchido. Não deu certo ele ficar nesse primeiro turno. Ele tem mais quantas opções? Ele tem mais 2 opções. Não deu certo também o segundo turno. Ele já está todo lotado de funcionário. Ele tem mais quantas opções? Tem 1. Então, isso aqui foi o primeiro momento dele. O primeiro momento. No segundo momento, ele vai escolher os 2 dias da semana para folgar. Para o primeiro dia de folga dele, ele tem quantas opções de escolha? A semana tem 7 dias, né? Então ele vai ter 7 opções.
E por segundo dia de folga dele, ele tem quantas opções? Ele tem 2 opções, ou melhor, 6 opções, né? Verdade. Tem 6 opções. Então aqui, agora a gente vai multiplicar, ó. 3 vezes 2, 6. Então, para turno de trabalho, ele tem 6 possibilidades ao todo. Vai escolher o turno de trabalho dele. Para folgar, ele tem mais 42 possibilidades. Então, o que nós fazemos? A gente multiplica os dois agora. 6 vezes 42, que dá igual a 6 vezes 2, 12. Foi 1. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Dá 252 combinações diferentes que ele pode estar fazendo. Ok? Então vamos chegando aqui ao final da nossa correção com o cálculo. Na letra A eu tenho o fatorial de 10 dividido pela fatorial de 8. Isso é bem simples. Como toda vez que a gente tem nessa situação aqui, o que é que nós fazemos? A gente chega até na fatorial de baixo, ó. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes fatorial de 8, ó. Parei, porque eu parei na fatorial de 8? Porque já tinha uma embaixo, ó. Repito ela. Aí aqui eu pego, elimino a de cima com a de baixo. E sobrou 10 vezes 9, que dá igual a 90. Agora, uma dica importantíssima, que é isso aqui, relembrando com vocês. Se eu tiver tipo aqui, ó, fatorial de 4 mais fatorial de 2 dividido pela fatorial de 2. Nessa daqui eu não posso eliminar. Se aqui no meio tiver uma soma, ou se aqui no meio tiver uma subtração, tu não pode eliminar. Tu tem que resolver cada uma. Fatorial de 4. Fatorial de 4 dá 24. Fatorial de 2, 2. Fatorial de 2 embaixo aqui também dá 2. Aí eu vou juntar, ó. 24 mais 2, 26, dividido para 2, que é igual a 13. Na letra B, pessoal, a gente tem um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Então, o que nós fazemos? Ó? O segundo número, como eu tenho dito para vocês, é a quantidade de quadradinhos. Então, vai ter 1, 2, 3 quadradinhos. Aí a gente vai pegar para o primeiro quadradinho, ó, eu vou distribuir o primeiro número, ó, que é o 7 aqui. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 42, vezes 5 dá 210. Beleza? Na C a gente tem anagramas da palavra macaco. Pessoal, anagrama, a gente conta o primeiro que é a quantidade de letra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui é a permutação de 6. Agora, qual é a diferença dessa para uma questão de anagrama que nós vimos anteriormente nessa revisão? É que nessa daqui tem letra repetida. Então, ó, o A se repetiu quantas vezes? Ó, 2. Então, para cada letra repetida, eu vou botar uma nova permutação na parte de baixo, no divisor. Então, aqui vai ser uma permutação de 2 para o A, vezes uma outra permutação de 2, que é do C, que também se repetiu, ó, 2 vezes. Ok? Então, em cima, ó, eu vou resolver aqui, né? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Fatorial de 2. Parei. Por que, Daniel, tu parou no 2? Porque eu tenho um 2 embaixo e aqui em cima é multiplicação. A gente não pode cortar é quando tem soma ou subtração. Então, repetir uma fatorial de 2 aqui. Ok? E esse 2 aqui eu resolvo, né? Quanto é que é a permutação de 2? O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Aí eu vou eliminar esse com esse, ok? Aí aqui eu posso até dividir logo, ó, 6 dividido para 2, que dá 3. Aí eu multiplico, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão. Espero que tenha dado para entender e até a próxima.